partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora mais uma vez nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações levando um pouco mais da mensagem do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje estamos aqui com o Pedro e o Fred, vamos falar sobre a nossa 24ª Semana Espírita. Acompanhe com a gente, vamos trabalhar um pouquinho cada tema aqui que vai ser abordado na semana, como um convite para vocês participarem conosco deste evento aqui em Barbacena, que começa no dia 25 de setembro. Então participe com a gente. E convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, e neste momento agradecermos uma vez mais pelo dom da vida, agradecermos por todas as oportunidades que temos, agradecer por nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, por todas as bênçãos que o Senhor nos direciona. Mas agradecemos também, Senhor, pelas dificuldades, pelos desafios, pois são eles que nos fortalecem, que nos auxiliam na nossa evolução. Rogamos ainda, Pai amado, o Teu amparo por toda a nossa irmã humanidade, em especial por aqueles irmãos que passam pela experiência da guerra, das violências, que passam pelos problemas tão graves do vício, que pensam, Senhor, no suicídio, para que Teu amor, para que a Tua paz envolva todos esses irmãos e eles possam se sentir amados, acolhidos, fortalecidos para continuar a jornada terrestre, Senhor. Seja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E vamos começar nosso bate-papo aqui com o Pedro, com o Fred. Nós vamos falar sobre os temas da 24ª Semana Espírita de Barbacena, que está se aproximando de 25 a 28 de setembro. Está chegando, lembrando que esse ano vai acontecer lá no Grupo Espírita Cristão Evangelho de Jesus, o conhecido 7 de setembro, aqui no centro da cidade. E o tema deste ano é a vida no mundo espiritual. Então a gente vai trabalhar bastante essa temática que traz tantas perguntas, dúvidas, curiosidades para todos nós. Então o primeiro tema que a gente tem, no primeiro dia de Semana Espírita, no dia 25, quarta-feira, nós temos uma palestra com o nosso irmão Marcos Alberto, de Belo Horizonte, e o tema é Morri, e agora? Fred, esse tema aí, né, quando foi sendo escolhido os temas, chamou a atenção pela forma de abordagem, né, porque realmente todos nós um dia vamos desencarnar. Não tem como a gente fugir disso, né? Mas será que esse processo é igual para todo mundo? Tem diferenças? Como que é mais ou menos esse processo da desencarnação? Bom dia, Fred. Bom dia, Melissa. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Essa é uma das respostas, né, que o Espiritismo nos dá, né, para onde nós vamos, né, depois que a gente encerra esse período aqui encarnado. Tem diferença, né, o Livro dos Espíritos nos traz, né, na verdade, a vida no mundo espiritual é um dos 4 livros, né, do Livro dos Espíritos, são diversas perguntas, né? Se a gente for pegar para estudar isso tudo, a gente vai ficar o ano inteiro e talvez não dê tempo. E tem uma parte, né, específica sobre o retorno à vida espiritual, que são aproximadamente 15 perguntas, um pouquinho mais. Então vai tratar desse, que é o desencarne, né? Então tem a encarnação, né, que a gente vai voltar para o plano, para a vida terrestre, e depois a gente vai desencarnar, que é o contrário, né? Desencarnação. E vai trazendo, né, e mais pormenor, né, o Livro dos Espíritos, mas é o momento que a nossa alma, né, volta a ser espírito, que vai soltar, né, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, do nosso corpo material. E esse processo depende muito de indivíduo para indivíduo, né? O Livro dos Espíritos nos traz que o conhecimento, vários fatores, né? O conhecimento sobre a vida espiritual, seja ele de qual religião for, né? Que é a continuidade, né? Todas as religiões pregam a continuidade, né? Cada um na sua maneira, mas pregam esse conhecimento.
a maneira como a pessoa viveu a sua vida, se ela viveu a vida de forma a dar destaque à vida espiritual, né? Ao seu conhecimento, ao seu aprendizado, a boas maneiras, né? Boas ações, isso facilita. Ao grau de materialização, se ela está apegada aos bens materiais, às pessoas que estão encarnadas, né? Tudo isso gera uma influência muito grande no momento do desenlace. Porque vamos colocar em duas formas, né? O fim da vida orgânica, então quando o coração para de bater ali, né? O cérebro aí vai da ciência explicar isso. Isso é o fim da vida orgânica, mas não é exatamente igual ao começo da vida espiritual, porque há nesse período um período de transição, que esses laços vão desamarrando, né? Que é a desencarnação. A gente fala muito na encarnação que demora 7 anos para o espírito estar totalmente ligado. Então é mais ou menos o contrário. Então a vida orgânica começa com o nascimento, né? Vamos dizer assim, na verdade antes, né? Na concepção, só que esses laços vão juntando um a um, porque são muitos laços. E no desencarne é a mesma coisa. A vida orgânica acaba, só que esses laços vão soltando aos poucos. E dependendo do grau da morte, né, quando é aquela morte natural, que a gente vê, né, que esses laços vão soltando, que ela já vai se debilitando, esses laços já vão soltando, é mais fácil. Naqueles que a morte é mais violenta, ainda há uma ligação muito forte, então vai demorando esse tempo de perturbação. E cabe a cada um também, todos aqueles outros fatores vão influenciar nessa perturbação, se vai ser mais rápida, mais demorada. E, Pedro, nessa questão desse processo da desencarnação, né? É igual para todo mundo? Há diferenças? O Fred falou da questão da pessoa que morre já com mais idade e da questão das pessoas que morrem de forma mais violenta. Isso interfere nesse processo de desligamento corporal, né? Ou seja, do espírito se desligar do corpo. O merecimento desses espíritos interfere nesse processo também? Bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia, Fred. Bom dia, nossos queridos ouvintes. Bom dia, Yuri, que está aqui hoje nos estúdios com a gente. Então, Melissa, aquela máxima, né? Cada caso é um caso. Não existe uma desencarnação igual a outra. Cada caso é um caso. Vai depender de muitos fatores. A gente não pode colocar uma regra geral, né? Porque vai depender muito dos fatores. Mas de uma forma assim, um pouco mais genérica, nós poderíamos dizer que o modo que a pessoa vive vai determinar o momento da sua desencarnação. Então, se a pessoa viveu apegada aos bens materiais, se a pessoa viveu uma vida de sensualidade extrema, consequentemente, por uma questão de causa e efeito, ela vai ter uma desencarnação mais complicada. Mas se, por outro lado, ela já, enquanto encarnada, vai estudando, vai se preparando, vai praticando bem, vai tendo bons pensamentos, vai se esforçando para se melhorar, isso vai facilitar muito o seu processo de desencarnação. E aí eu queria retomar o que o Fred falou, se você me permite, né? O Fred já colocou isso muito bem, mas só para retomar. Porque morte é um fenômeno biológico. Todos nós vamos morrer. É a cessação da vida física. É inevitável. É provado pela ciência, não tem dúvida. Agora, desencarnar não é sinônimo de morrer. Porque desencarnação é o processo de separação do espírito do corpo. Né? E esse processo ele pode demorar alguns dias, alguns meses, e aí vai de pessoa para pessoa. É verdade. E pode acontecer, claro, pode acontecer também no momento da morte, mas é mais difícil, porque como o Fred já colocou, os laços vão se desatando. Então, quanto mais fortes os laços, mais eu vou estar, vamos dizer assim, preso ao meu corpo. Né? E você me fez lembrar, Pedro, de situações lá do cristianismo primitivo, em que os primeiros cristãos ali eram levados para as arenas, né, eram devorados às vezes pelos leões ou pelas fogueiras, que muitos desses que não precisavam passar por aquele momento ali de sofrimento eram desvinculados do corpo físico, ou seja, era o contrário, né? Eles eram desvinculados do corpo físico antes da morte, digamos assim, quer dizer, a morte biológica iria acontecer com o desligamento, mas eles não percebem as feras, né, naquele processo, eles não percebem aquela morte trágica porque tinham merecimento. Ou seja, a gente pode se preparar para o momento da nossa morte, tem como a gente se preparar para esse momento, para torná-lo mais tênue, digamos assim, mais suave para nós?
Podemos e devemos, né? Tem algumas ordens religiosas em que os monges se cumprimentam nos corredores dos mosteiros usando uma expressão latina assim, memento mori, né? Ou seja, numa livre tradução, lembre-se da morte, ou lembre-se de que você vai morrer. E isso é uma coisa assim, muito interessante, embora não esteja dentro da doutrina espírita, mas a doutrina espírita nós podemos aprender e trazer para a doutrina isso, né? Nós vamos desencarnar. Né? Emmanuel fala que todos nós seremos visitados pela mão niveladora da morte. Está lá no Fonte Viva. E é verdade, né? Todos nós seremos visitados. Então cabe a nós nos prepararmos. Porque como Jesus disse, né? Nós não sabemos o dia. Então é como se cada dia fosse o último. O que eu posso fazer hoje para que o meu dia D, vamos colocar assim, né? Seja mais tranquilo? O que eu posso fazer? Quem eu posso ajudar? Que pensamento bom eu posso ter? O que eu posso fazer? Isso é a preparação para a morte. Né? E amar sem apegar, Melissa, porque a gente vê muito a questão do amor misturado com apego. Apego não é amor. Né? Então a gente precisa aprender a amar sem apegar. Porque se eu amo meu filho, mas eu sou apegado a ele, quando eu tenho que me separar dele, eu sofro muito. Mas se eu amo sem apego, eu liberto. Agora, é fácil? Ai, não é fácil. Mas cabe a nós nos esforçarmos para aprender a amar sem apegar. E eu acho que aí está a grande sacada para a questão da desencarnação e da morte, biologicamente falando. É a gente amar sem apegar. Porque quando a gente fala para não apegar, a pessoa, então quer dizer que eu não devo amar meu filho? Claro que não. Olha o amor de Jesus, o amor imenso, mas não tem apego nenhum. Né? Então acho que a grande sacada é amar sem apegar. Isso vai facilitar muito a nossa desencarnação. Amar os bens materiais, sim, porque eles são instrumentos, sem apegar. Amar os nossos filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, sem apegar. Amar as suas ideias, mas sem apegar. Porque eu acho que aí é o ponto é a pedra de toque. É verdade, o apego realmente é uma situação que nos compromete a existência muitas vezes, né? E é causa da maior parte dos nossos sofrimentos. Agora, Fred, queria te fazer uma outra pergunta. Todos nós, quando reencarnamos, você falou um pouquinho da questão da reencarnação, então a gente tem aquela programação reencarnatória, aquelas situações mais delicadas que a gente vai ter que enfrentar de acordo com as nossas necessidades, né, e tudo mais. E todos nós já reencarnamos com aquela senha da desencarnação, tipo assim, né, eu tenho 80 anos de existência, eu tenho 50 anos de existência, 30, 100, enfim, a gente já vem com uma pré-programação desencarnatória, né? Mas dá pra gente adiar essa senha, digamos assim, ou pior, né, antecipar essa senha, ou a gente só vai morrer naquele dia que a gente tiver que morrer? Não, né, a gente tem um grau de liberdade, tanto em tudo, né, na nossa vida. A gente tem esse planejamento, né, reencarnatório, talvez dê tempo de a gente falar no final, mas a gente vai programando lá, né, o nosso livre-arbítrio, a gente vê, né, o que a gente precisa melhorar, e a gente vai entrar mais à frente em tudo, né, que faz da reencarnação. A gente vai estudando, vai aprendendo e a gente escolhe algumas coisas, na maioria das vezes, né? A gente escolhe algumas coisas que a gente vai passar, algumas provas necessárias e fixa mais ou menos um período que a gente precisa ficar aqui para cumprir tudo que a gente está planejando, tudo que a gente quer. Aí a gente reencarna. Chegou aqui, a gente não lembra do que a gente planejou lá, né? Não de uma forma explícita. A gente tem no subconsciente isso e é necessário, né, que a gente esqueça. A gente já falou em alguns programas anteriores. E a gente começa a viver a nossa vida, só que o nosso corpo é preparado biologicamente para viver mais ou menos esse período. Mas, né, e isso mistura muito com a ciência, com os nossos exageros, se a gente se permitir exagerar em muitas coisas, seja em álcool, bebida, alimentação, ou o próprio estresse, né, raiva, e tudo isso... Uso de drogas, né, e por aí vai, né? Isso, o exagero vai esgotando, né? Então, é o celular, né? Tá, a bateria ali enche 100%, dura mais ou menos um dia. Se a gente exagera em jogo, em ver vídeo e acessar a internet, a bateria não vai durar o dia inteiro. Mas, se a gente fizer o uso moderado do corpo, fazer boas atividades, conservar nosso ambiente mental e físico limpo e trabalhar isso, a gente consegue ir um dia e meio, né, um dia um pouquinho. Então, essa é a diferença. Então, se a gente
pratica boas atividades, se a gente se envolve em trabalhos, muitas vezes, o próprio Divaldo fala isso, né? Eu mantenho sempre minha agenda cheia para ter compromisso e eles esquecerem que eu tenho que voltar. Então é isso, se a gente se empenha em atividades boas, em bom serviço, a gente consegue prolongar. Lógico que vai chegar um momento que a gente tem que voltar, a gente não vai viver para sempre. É verdade. Então vamos trabalhar de forma a prolongarmos a nossa existência da melhor forma possível. Agora, o segundo dia de palestra, dia 26, na quinta-feira, nós teremos palestra com o nosso irmão Danilo Oliveira, lá de Dores de Campos, e ele vai falar para a gente sobre a vida no mundo espiritual. E aí, Pedro, eu te pergunto, isso nos remete muito ao livro Nosso Lar, que é muito conhecido pelas pessoas, né? E a gente tem toda a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que são livros maravilhosos, mas vamos nos ater em Nosso Lar, né? Existem colônias espirituais, existem locais, regiões que acolhem esses espíritos no momento da desencarnação? Sim. Como você bem colocou, o livro Nosso Lar, nesse sentido, ele é muito esclarecedor, ele nos dá uma ideia muito boa do mundo espiritual. É o primeiro, né, da série, mas nós já temos uma boa noção. Então nós vemos que muitas vezes a gente fala que o plano espiritual é cópia do plano material, mas isso é um equívoco, porque é o contrário. O plano material é que é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então muitas pessoas falam, nossa, mas tem essa cidade mesmo com esse tanto de coisa? Sim, sim, sim. E por que não? Né? Tendo em vista que lá as coisas são muito mais evoluídas, né? Até em questão tecnológica do que aqui. Aqui é uma cópia imperfeita, né? Como diz André Luiz, a vida real é lá, não é aqui. E a gente muitas vezes se apega aqui pensando que a vida é aqui. Né? E de uma certa forma isso é interessante, porque se assim não fosse também, a gente já queria partir logo, né? E nós temos a nossa missão, a nossa tarefa, os nossos resgates, o nosso aprendizado, que se dá aqui também. Né? Então, essa vontade da gente permanecer encarnado, ela é boa, ela é saudável. Chama instinto de conservação. É verdade, né? É verdade. Então ela é válida. Só que a gente tem que pensar também que a vida real é lá. Né? A evolução se dá aqui, mas também acontece lá. E aí eu pego o exemplo do André Luiz. Como André Luiz evoluiu no plano espiritual. Não que ele fosse um espírito pouco evoluído, mas ele tinha lá suas questões. E ele até chegou no plano espiritual como um suicida indireto. Né? Mas olha a evolução que André Luiz teve no plano espiritual a ponto de se tornar uma referência para nós a doutrina espírita. Então a evolução, eu queria chamar a atenção, porque muitas vezes a gente pensa que a evolução só acontece na Terra enquanto encarnado. Sim, verdade, mas também no plano espiritual nas colônias. E aí, Melissa, há de se colocar também que há postos de socorro nas regiões do umbral, nas regiões das trevas, né? Porque a solicitude divina, a misericórdia divina, ela está em toda parte. Então, além das cidades, há também postos de socorro espalhados nas regiões de sofrimento. Isso também é interessante. Muitos desses postos de socorro, por exemplo, ligados ao Nosso Lar. Como nós vamos ver nas outras obras de André Luiz, como Obreiros da Vida Eterna, né? Nós temos esses postos de socorro para ajudar aqueles espíritos que estão em dificuldade e que estão aptos a serem ajudados. Porque não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. E Fred, então, e aí como o Pedro colocou, né, e esses espíritos que às vezes não querem ser ajudados, que morreram em situações, desencarnaram em situações mais precárias, às vezes até pelas vias do suicídio, né, que a gente tem trabalhado nesse mês de setembro, o Setembro Amarelo, que é a valorização da vida e prevenção ao suicídio. Estes irmãos que desencarnam nessas situações mais complexas, da criminalidade, do suicídio, tem um local também específico, há um local de atração para esses irmãos ainda vinculados às vezes ao mal, de uma forma geral? Sim. Né, a gente, né, a espiritualidade sempre diz que a gente se vincula, né, de acordo com as nossas tendências. Então, por isso que a gente, o Pedro muito bem diz, que a gente manter boas ações, boas atitudes sempre, para que a gente se vincule a esses espíritos e para lá, né, a gente seja direcionado. O amparo não é para todos, né? Todos são amparados sempre. Mas aqueles que ainda estão vinculados a essas atitudes menos elevadas vão ser direcionados por vinculação, por atração, a regiões onde estão esses espíritos, né? Então ali eles também, né, se juntam e se organizam
a maneira deles, né? Então aí há uma diferença. As colônias espirituais é uma, né, como o Pedro falou, a gente é uma cópia deles, há essa organização, né? Ao governador, aos diretores, tudo em um grau de respeito e de harmonia. Na organização, né, menos evoluída também essa organização, só que, né, como hoje os criminosos como se organizam? Através da força e do medo. Da violência, né? Uhum. Então lá também é essa organização. Lógico que com o tempo e com o amadurecimento do espírito lá, ele pode vislumbrar que está errado e ali ele vai ser socorrido. Não é que ele vai viver ali eternamente. Não, ele vai ser socorrido quando assim for necessário e assim ele provê algum arrependimento nele. Em alguns casos, ele forçosamente será reencarnado, né? Aí a gente fala da reencarnação compulsória. Então, os espíritos em melhores condições que ele vão organizar uma encarnação para que ele possa ter oportunidade de se corrigir encarnado, já que no plano espiritual ele não está tendo essa oportunidade, não está aproveitando essa oportunidade. Então ele vai ser, vamos dizer, forçado a aproveitar essa oportunidade de melhorar, a vislumbrar isso. O Pedro quer falar um pouquinho, Pedro? Se vocês me permitem, eu queria só uma complementação, porque a gente citou o livro Nosso Lar, né? Para o estudo da colônia, que é muito interessante. Mas, por outro lado, como o Fred colocou essa questão das cidades menos felizes, a gente gostaria de sugerir o livro Libertação, também de André Luiz, também da coleção Vida no Mundo Espiritual, porque ela vai nos trazer uma cidade organizada, vamos dizer assim, uma cidade não tão boa quanto o Nosso Lar, muito pelo contrário, uma cidade nas regiões inferiores. Mas o livro é belíssimo. Se os irmãos nos permitem a opinião pessoal, um dos mais belos da literatura espírita, Libertação. Porque ele vai mostrar como se dá a libertação dessa situação toda. E é muito bonito. E nesse livro há uma descrição minuciosa de uma cidade, eles chamam de cidade estranha, né? Porque é uma cidade dirigida pelas forças menos evoluídas. E é interessante conhecer também. Então eu queria lançar essa segunda proposta de leitura, que é o livro Libertação. Na verdade, eu vou lançar 13 propostas de leitura, né? A coleção completa. E outra, né, da pergunta é Memória de um Suicida, né? Giovanna Amaral Pereira. É verdade. Mas quanto aos suicidas, há uma questão que é muito mais individual, porque não é fixo que um suicida, por exemplo, vá para o Vale do Suicida. É muito da ocasião aí que o levou, da motivação interna, da vida dele. Isso é muito mais complexo de dizer o que vai acontecer. Né? Lógico que há uma responsabilidade, o Lucius fala isso. Mesmo que ele seja socorrido e faça esse período de adaptação no mundo espiritual, ele há uma responsabilidade por ter atentado contra a própria vida. Então isso ele vai ter que estudar bastante, vai ter que passar por uma vida depois para solidificar isso. Né? Então, como o Pedro falou, né, que a gente pode só evoluir aqui, não. Né, o próprio Lucius fala que a gente pode ter uma ocasião de melhorar e muito no plano espiritual, porque ali a gente consegue ver, vamos dizer, mais de fora como é que é a vida encarnada, a gente tem acesso a um aprendizado muito mais intenso, né? Então ali a gente vai melhorando e depois a gente coloca em prática, para ver se aprendeu mesmo, né? A nossa provinha é aqui. É verdade. E o Pedro falou uma coisa interessante da vida no mundo espiritual, quando cita a colônia Nosso Lar e as outras colônias espirituais, que na verdade a Terra seria uma cópia imperfeita, né, do que há no mundo espiritual. E aí me veio à memória aqui que o livro Nosso Lar ele é da década de 40, 1941. E a televisão, por exemplo, chegou no Brasil mais ou menos nos idos de 50 aproximadamente. E o que me chama a atenção disso? No livro Nosso Lar, André Luiz fala, né, daquelas telas onde as pessoas podiam se comunicar através da tela, né, e que ali eram projeções, ou seja, e coisas assim que a gente fala assim, não, isso é, como se diz, viagem na maionese, né, isso aí não existe e tal. E aí a gente vê nos dias de hoje a tecnologia nos mostrando os hologramas, né, as telas fininhas, né, essa situação toda de tecnologia que a gente está desenvolvendo na Terra hoje, mas que Chico traz para nós, né, André Luiz traz para nós no livro Nosso Lar, na década de 40, né, dos aeróbus, ou seja, ônibus que não tocam o chão, e hoje a gente vê esses ônibus ou trens, na maioria das vezes, movido a questão da energia
magnética, mas acho que no Brasil não tem, acho que só no Japão que tem, me parece. Então a gente vê hoje cidades com tecnologia parecida com o que nosso lar já era coisa comum lá na década de 40. Então eu achei isso muito interessante, essa questão também, essa previsão que Chico traz do que a gente no futuro teria aqui também, né? Interessante. Essa da projeção foi no início, né? Quando o André Luiz está no hospital, que aí foi uma projeção realmente, né? Como a gente vê alguns shows atuais, né? Que eles projetam alguns holografias, atores, né? Que até já faleceram. Então foi isso, foi uma comunicação e apareceu tipo, como se fosse um holograma. A pessoa passando essa mensagem para eles. Acho que é bom talvez voltar, né, no nosso cronograma, que a gente, quando desencarna, não é um monte de fumacinha que a gente vai passeando, né? A gente mantém, de certa forma, não é o nosso corpo físico, né? É o nosso perispírito, que é muito parecido e semelhante, e para a percepção do espírito, né? É como se fosse o nosso corpo encarnado, né? A gente, como está encarnado aqui, quando algumas pessoas que têm essa oportunidade de ver os espíritos, normalmente vê um aspecto mais diáfano, mais uma vapor, assim, e pensa que é assim. Não, a gente é como se fosse aqui, né? Então, essas coisas que a Melissa falou, o aerobus, é como se fosse realmente uma coisa material. Porque o espírito desencarnado, né, no estado errante, né, que precisa reencarnar, só está como se fosse uma matéria mais sutil, mas ainda é uma matéria. Então, é tudo muito parecido do que é aqui. Né? A gente tem umas sensações melhores, a gente tem uma percepção sensorial melhor, a comunicação se dá por outras vias, né, pelo pensamento, mas é muito próximo do que é aqui. E, Pedro, a gente tem fome lá também, o Fred está falando das sensações, a gente tem essas necessidades como a gente tem na Terra, ou é um pouco diferente? Aí vamos falar do tráfico de carne lá no umbral, né? Pois é. Então, porque quando a gente desencarna, né, a gente não muda de repente. Aí não é uma chavinha que fala, agora mudou tudo. Agora eu sou mudei, né? Mudei completamente, não. A gente vai continuar com tudo que a gente tinha, com as necessidades, com os desejos. Por isso que é importante a gente se educar já enquanto encarnados. Né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma necessidade absurda de comer carne, vai ser complicado quando eu desencarnar, porque, né? Como é que vai ser? Então a gente tem que realmente se preparar, né? Para a gente poder ter essa desencarnação mais tranquila. Quando a gente fala se preparar, não é abrir mão das coisas da Terra, porque nós estamos encarnados. Não vou comer nada, agora eu vou fazer jejum absoluto, vai desencarnar. E vai chegar lá como suicida. Então, tem que se alimentar. Mas a questão é como os espíritos nos orientam. A questão é o abuso. Né? O que Deus não condena, vamos colocar assim, a questão da busca do nosso bem-estar. Mas Deus condena, sim, o abuso. Porque o abuso é contrário à lei. Então, eu tenho que me alimentar, sim. Mas eu tenho que comer até o estômago estourar? Eu tenho que ir para um rodízio e comer até não dar conta? Não. A questão é o abuso. Esse abuso é que vai nos prejudicar no plano espiritual, que nós vamos sentir falta. Né? Então, tudo no equilíbrio, como diz Emmanuel, né? A grande questão é o nosso equilíbrio, estar equilibrado, para quando acontecer a gente não sofrer tanto essa transição. E aí, dentro desse aspecto, a pessoa, por exemplo, que tem vícios, né? A pessoa viveu a vida inteira ou desencarnou na condição com vício, alcoolismo, ou necessidade, né, de uso de drogas, ou seja, a pessoa tinha vícios muito assim, fortes que ela não deu conta de vencer aqui na Terra. Indo para o mundo espiritual, como é que fica essa necessidade, porque ela continua com essa sensação de necessidade da substância, do álcool. O que acontece com esses espíritos que desencarnam nessa situação? Leva a necessidade com ele. Para onde ele for, a necessidade vai junto com ele. E aí é mais complicado um pouco, né, Melissa? Porque aqui na Terra a gente tem meios para nos ajudar. Não que no plano espiritual não haja, mas aqui nós temos meios mais práticos. Tem médico, tem psicólogo, tem a casa espírita, tem as religiões, tem os amigos. Então, nós temos vários meios que a gente pode se apoiar para minimizar essa questão dos vícios. Agora, quando eu desencarno, eu diante da minha própria consciência. Claro que tem a proteção da espiritualidade, mas naquela perturbação, é muito difícil eu me conectar para receber ajuda.
Então vamos aproveitar que a gente está encarnado, que a gente tem os meios aqui materiais que nos ajudam, para a gente já tentar minimizar esse problema agora. Né? Porque depois que a gente desencarna fica um pouco mais difícil. Não tem solução? Claro que tem solução. A misericórdia divina se espalha sobre todas as coisas, há espíritos protetores, né? Mas vamos pensar assim, vamos raciocinar. Vamos fazer agora que é mais fácil. Deixar para depois fica mais complicado. Com certeza. Bom, no dia 27, sexta-feira, nós teremos o tema Esperanças e Consolações com o nosso irmão Maurício Mancini, lá de Seropédica, Rio de Janeiro. E esse tema nos remete às obras básicas de Kardec, né? E aí a gente lembra do céu e inferno especificamente também, né? Falando muito sobre essa questão das consequências da nossa vida no plano espiritual. E aí, Fred, terminei com o Pedro da outra vez, né? Agora, Fred. Existe aquela ideia que muitas pessoas trazem consigo de um inferno eterno, ou seja, de um sofrimento que nunca terá fim, das pessoas ficarem eternamente condenadas à dor e ao sofrimento no plano espiritual? Não. Eu acho que eu só respondi não hoje. Não há nada eterno, principalmente quando se diz ao sofrimento, né? Sempre há um consolo e um amparo sempre pronto a nos ajudar. O Pedro começou a falar, a gente falou, né, do momento do desencarne, que a gente se afiniza aquilo que é cotidiano, né, no nosso dia a dia aqui encarnado, a gente vai se afinizar lá. Mas além disso, né, a nossa perturbação, não a perturbação do desencarne, mas a perturbação gerada, porque quando desencarnamos nos vemos diante de nós mesmos e as nossas atitudes ruins, quando, né, se a gente for ver, tem que colocar na balança, logicamente, né? Se a gente erra uma vez, né? Algumas vezes, mas isso num contexto geral da nossa passagem aqui na Terra é pouca coisa, logicamente que a gente não vai viver em perturbação por causa disso. Né? A gente vai ter as consequências, mas isso vai ser trabalhado de uma maneira mais tranquila. Isso é nos casos que as atitudes ruins são parte nossa. Né? Então a gente vai ver diante de nós mesmos, vamos ver que nós erramos. Isso vai criar um ambiente perturbador em nosso ambiente mental. Isso vai refletir onde estaremos. Né? A gente fala que é nas regiões umbralinas, porque isso é um reflexo do nosso interior que se projeta lá. E a gente vai viver lá, né, com esse pensamento de muitas vezes cíclico das coisas que a gente fez errado, e para a gente ir, na verdade é uma oportunidade de a gente ir pensando, né, no que a gente errou, como a gente talvez poderia ter feito de uma forma melhor, até que chega um momento que a gente cai em si e entende o que a gente realmente fez de errado e se arrepende. Nesse momento de arrependimento, surge a brechinha para a espiritualidade que já está ali aproximar. Falar, vem com a gente, que a gente vai te ensinar, você vai aprender, você vai ver o que errou, como você pode ajudar, como você pode corrigir. Então vai ter esse momento. Né? A gente não vai, porque a gente errou, ficar nessa perturbação eternamente. Ela pode durar muito tempo. E quando a gente está em perturbação, aqui mesmo encarnado, quando a gente está num momento ruim, 1 segundo é verdade, é 1 hora. Uhum. Então, tanto essa impressão pode ter vindo até disso. Um espírito que está em um momento de perturbação vem trazer uma comunicação, ele vai falar que o sofrimento dele é eterno. Exatamente. Ele não vai falar que é temporário. Uhum. Os que saíram disso falam que é temporário, mas aquele que está ali é um sofrimento eterno. Então, por isso que dá essa falsa impressão, mas vai haver um momento que todos serão socorridos. E acho que essa é a beleza que a doutrina nos traz, né, Pedro? Dessa esperança de dias melhores, ou seja, o sofrimento ele existe, mas ele existe como uma forma também do nosso crescimento espiritual, de ensinamentos para nós. Mas a esperança também existe que no momento que a gente se despertar para a nossa necessidade de evolução, nós também teremos ajuda. E essa ajuda no plano espiritual, ela está o tempo todo à nossa disposição. Basta a gente, sinceramente, procurá-la, né? Exatamente. Quando a gente fala que a doutrina espírita é o consolador prometido, é mesmo. É o consolador, ela consola. Né? E aí eu queria, nessa questão dessa consolação, nessa questão do amparo da espiritualidade, eu queria chamar a atenção
para o nosso modelo e guia, que é Jesus. Sim. Né? Porque quando Jesus falou, onde houverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. A gente conhece a citação, a gente repete a citação, mas muitas vezes a gente fala da boca para fora. Fala, mas espera aí, será que Jesus está aqui? Vamos aqui na rádio agora, nós estamos aqui. Estamos reunidos em nome de Jesus. Ele está conosco? Mas Jesus não tem tanta coisa para fazer? Não tem, ele vai estar aqui com a gente aqui? Mas vai, gente. Mas vai. Ele está. Agora a questão é, eu estou com a minha vibração a ponto de perceber a presença de Jesus? Essa que é a grande questão, porque o auxílio está conosco o tempo todo. Deus está conosco o tempo todo, o Criador está conosco o tempo inteiro. E por isso que Emmanuel fala que o problema fundamental da nossa paz é justamente o de saber se vivemos no Cristo, tanto quanto Ele vive em nós. Ele está conosco o tempo todo. Agora, quando a gente eleva a nossa vibração, quando a gente eleva o nosso pensamento, aí a gente tem uma ideia. Opa, a gente começa a sentir a presença de Deus, começa a sentir a presença carinhosa de Jesus. Mas aí é preciso que nós estejamos com a nossa vibração elevada para perceber. Agora, o auxílio, Melissa, como você colocou, ele existe o tempo inteiro, em todos os lugares. Não importa. Na mais densa treva, lá está também Deus. E Fred, nessa questão do auxílio, né, aos desencarnados, é claro que um dia chegaremos lá, né? Todos nós aí estamos com as nossas senhas distribuídas, né? Mas para aqueles nossos entes queridos que já partiram, que nós às vezes não sabemos como estão, que às vezes a gente até gostaria de saber, será que meu pai está bem? Será que minha mãe está bem? Né? E às vezes a gente não tem como saber. Mas nós podemos de alguma forma auxiliar esses entes queridos que partiram para que eles possam ser amparados. Como que deve ser a nossa postura em relação a essas pessoas que amamos? Sim, podemos auxiliar e muito, né? A prece é o principal meio disso, né? A gente manter sempre que possível, né? A lembrança com carinho, né? Com saudade daqueles entes que nos eram queridos, né? Aí a gente projeta neles a esperança, né? De uma continuidade da vida lá, né? Aí ele vai perceber, se ele estiver, né, numa colônia já vivendo a vida espiritual, ali vai ser um incentivo para ele continuar lá. Se ele estiver numa região mais densa, ainda passando por dificuldade de se adaptar, isso vai ser um conforto, né? Saber que tem pessoas, porque isso vai chegar um alívio, né? Mesmo que ele não perceba. Vai ser um alívio para ele, e talvez nesse momento de alívio, né, como ele está em perturbação, com aquele pensamento muito pesado, né? A gente se encontra muitas vezes nisso, né? Quando a gente tem muita preocupação com alguma coisa do trabalho, por exemplo, a gente só fica pensando nesse trabalho, nessa questão, e às vezes alguém chega e tira aquela atenção de você por uma coisa boa, te faz rir, aí você dá uma despercebida, aí você já volta com a solução. Porque precisava justamente dessa calmar seu pensamento para vir a solução. Então é justamente isso. O espírito está lá em um momento de perturbação, vem essa vibração de uma oração positiva, vai acalmar, aí ele vai ter um momento mais de lucidez para entender a situação dele e pedir por socorro. Então a espiritualidade vai ter uma oportunidade ali, né, da sintonia se aproximar e ele ser socorrido, como o Pedro disse. Então é sempre bom a gente ter uma prece com aqueles que partiram, sempre mandando boas vibrações para que ele, né, compreenda que está em um novo ambiente agora, que todos que estão encarnados estão bem, né, justamente para dar forças a ele. O que não é bom fazer é ter o sentimento de perda, né, de ressentimento daquela pessoa ter te deixado aqui. Isso que não é bom, porque também essa vibração se aproxima daquele espírito, né? Muitas vezes aquele que está em perturbação vai ser até protegido, porque ele já está em perturbação, mas perturbação não vai ajudar em nada, então muitas vezes é protegido. Por isso a espiritualidade está sempre conosco. E para aqueles que talvez já estejam num momento mais tranquilo, essa vibração pode chegar a ele, até para o aprendizado dele, mas pode causar perturbação nele, porque ele vai pensar, nossa, eu vou ter que ir lá ajudar, só que ele não pode porque ele ainda está aprendendo. Aí ele fica nesse conflito de poder ajudar, mas não pode porque ele não vai ajudar. Então, só vai se aproximar. Então, é bom que a gente tenha sempre um pensamento salutar para aqueles que já foram.
E o último dia da nossa Semana Espírita, Pedro, a gente vai ter o tema E a Vida Continua. Inclusive é o tema também da última obra, né? Da Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, esse livro E a Vida Continua. E quando a gente tem essa certeza que a vida continua, a morte dos entes queridos, a desencarnação dos entes queridos, ela se torna menos dolorosa um pouco, né? Não porque muitas pessoas acham que espírita não sofre. É claro que sofre, né? Com a desencarnação das pessoas que amam, porque existe a saudade, existe aquela situação da gente não ter mais aquele contato, né, diário. Então é claro que a gente sofre sim. Mas termos a certeza que a vida continua, que ele continua existindo, né, no plano espiritual, que ele continua progredindo, que ele continua nos amando, isso nos traz um alento muito grande, né? Um conforto fora do comum, né? Eu lembro da questão das lágrimas, que você começou falando da questão da, entre aspas, perda, né? Isso. Quando Chico Xavier fala que quando as lágrimas nascem de uma dor sincera e construtiva, elas são filtros de redenção da vida. Mas se elas nascem, como o Fred colocou, da revolta e do desespero, então elas são venenos mortais. Então a lágrima em si não tem problema. A questão é o que motivou a lágrima, né? Mas essa certeza que a vida continua, que a doutrina espírita traz para nós, nos consolando, nos ensinando, nos traz uma paz muito grande. É como você falou, né, Melissa? A gente não vai deixar de sofrer porque a gente tem saudade, a gente quer estar junto, a gente quer a presença, né? Mas é muito diferente pensar que a pessoa morreu e acabou, né? É muito diferente, é 180 graus defasado. E saber que a pessoa continua vivendo e que nós vamos nos encontrar um dia, porque as afeições verdadeiras não terminam no túmulo. A lei é de amor, então quando o amor é verdadeiro, ele se eterniza, porque a lei é de amor, né? Então é muito interessante esse consolo que a doutrina espírita nos traz. Eu acho que é o grande consolo que a doutrina espírita nos traz. E se a gente conseguir trazer isso para a nossa vida, nós vamos ter uma relação muito diferente com a morte, uma relação muito diferente com a desencarnação, né? É um grande ensinamento que a doutrina nos traz, um consolo enorme. E Fred, dentro dessa proposta, né, de que a vida continua, ou seja, os nossos entes que partiram continuam a viver, nós, quando partirmos, continuaremos a viver. Me veio a lembrança de uma frase de Madre Teresa, atribuída a Madre Teresa, que ela fala que nós nunca devemos sair da presença de alguém sem termos deixado essa pessoa um pouco melhor. Porque vai que é a última vez que a gente encontra essa pessoa, né? Vai que é a última vez que a gente vai ter a oportunidade de estar com essa pessoa, pelo menos por hora, por agora, né? E aí a gente poderia pensar nessa partida, nesse retorno ao mundo espiritual, como uma viagem em que nosso ente querido parte, vai para um país distante, em que a gente não vai ter uma facilidade de comunicação, mas que nós vamos continuar ligados pelos laços da afetividade e do amor. E isso também é uma forma de nós nos mantermos unidos àqueles que partiram, mas, como o Pedro também colocou antes, tendo cuidado com o apego, porque o apego também pode trazer sofrimento àqueles que partiram, né? Sim. A nossa família, né, com os laços, quando os laços são verdadeiros e mútuos, ela continua, né? Então a gente ainda mantém essa família. E espiritualmente ela vai manter esse mesmo apreço por nós. Então, mesmo estando distantes, né, um no plano espiritual e um no plano material, essa ligação ainda vai permanecer. E futuramente, né, quando a gente partir para esse país também, muito provavelmente, né, a gente vai se reencontrar e vai viver em família também lá, porque a família espiritual, né, que a espiritualidade nos diz que é mantida por esses laços reais de afeto, sempre permanece, né? Então ali também vai uma ajuda, porque também vamos aprender e também há essa comunicação. Mas você me disse, né, pra gente sempre dizer aquilo que a gente, né, quer falar, porque talvez a gente não tenha oportunidade. Mas essa comunicação ainda, mesmo que difícil, né, a gente não vai ter uma comunicação plena. Se você, né, esqueceu de falar alguma coisa para alguém que já partiu, pode falar, que ela vai te escutar, né? Então, entre em prece, se for boas vibrações, lógico, né, sem apego, né? E passe essa mensagem que você queria tanto falar para essa pessoa, não teve oportunidade, passe agora, não há problema nenhum, né? Que essa pessoa vai receber essas vibrações e vai ficar muito feliz com isso. Bom,
Pode falar, Pedro. Rapidinho, só para falar para o pessoal que teve essa questão do desencarne na família, porque tem um celular que liga pro lado de lá. Ah, conta para nós, qual que é o número? Tem um celular. Esse celular chama prece, o Fred já colocou. Se a gente quiser fazer o bem para os nossos que estão do outro lado, se a gente quiser se comunicar com eles, é através da prece. A prece sentida, a prece do coração. Esse é o canal, não tem outro. Excelente, Pedro. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer a participação de vocês, que vocês já deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes. Fred? Bom, tem a mensagem, né, que tudo que a gente falou, né, que a gente possa realmente aprofundar dentro de nós, né, que a vida continua, e se você quiser saber um pouquinho mais, que foi o tempo de 1 hora, acompanhando a Semana Espírita, né, fica o convite. Exatamente. Que aí a gente vai trabalhar, né, os nossos convidados, né, fazer as palestras, vão fazer mais com calma, né, com uma hora para cada tema, aproximadamente. Então vai ser muito melhor trabalhado e você vai ter a oportunidade de tirar muitas dúvidas, né, e aprender mais. Pedro? A mensagem final que eu gostaria de deixar é que ninguém perde ninguém, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Que assim seja. Bom, gostaria de agradecer a participação de vocês no Seara Espírita mais uma vez, né? A participação dos nossos ouvintes, o Yuri aqui com a gente. E vamos divulgar mais uma vez a nossa 24ª Semana Espírita de Barbacena, com o tema A Vida no Mundo Espiritual, de 25 a 28 de setembro, sempre às 19h30, lá no Grupo Espírita Cristão Evangelho de Jesus, o 7 de setembro, na Rua Francisco Sá, 201, Centro, Barbacena. Lembrando que nós teremos apresentações artísticas durante todos os dias, né, de evento, e teremos também a 6ª Semaninha Espírita, também no mesmo horário, para crianças de 0 a 10 anos. Então, quem tem filhos, né, sobrinhos, podem levar para participar, porque as crianças serão evangelizadas, terão atividades específicas para elas, de acordo com a faixa etária, para que elas também possam compreender um pouco mais sobre a vida no mundo espiritual, aprender um pouquinho mais também com os nossos evangelizadores. O evento é realizado pela Aliança Municipal Espírita de Barbacena e fica o convite, então, para todos vocês participarem conosco da nossa Semana Espírita a partir de quinta-feira, dia 25 de setembro. Bom, a gente criou também o evento no Facebook, né, 24ª Semana Espírita de Barbacena, você pode acessar, vai ter os cartazes, a divulgação, nas nossas redes sociais também, na rede social do Seara Espírita, Sua Sintonia com a Paz no Facebook, e na quarta-feira no YouTube, o nosso programa de hoje já vai estar disponibilizado também para quem não viu, ou para quem quiser mandar para alguém, compartilhar com outra pessoa, ter a oportunidade de compartilhar o vídeo do nosso programa de hoje. Agradeço a participação de todos vocês, o carinho. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.